A nossa segunda palestrante desta manhã, cirurgiã dentista com ampla experiência no atendimento a pacientes com necessidades especiais, com ênfase em síndrome de Down tipo 21 e transtorno do espectro autista, TEA, realiza atendimentos em ambientes ambulatoriais e hospitais, oferecendo cuidado individualizado, seguro e humanizado. Possui formação complementar em ortodontia, placa palatina e memória e autismo, integrando conhecimento técnico e sensibilidade clínica para promover saúde bucal e qualidade de vida de seus pacientes. O tema da palestra é Tratamento odontológico de mínima intervenção em pacientes com deficiência. Uso do cariostático em pessoas com deficiência como prevenção acessível e humanizada da cárie. Gostaria que vocês recebessem com muita alegria e com muitas palmas também a doutora Liliane Cristina Guedes. Boa tarde. Bom dia ainda, né? Bom dia. Fazer minha autodescrição. Bom, eu sou baixinha, tenho 1,55 m, tenho cabelos curtos, olhos verdes. E é uma alegria enorme estar aqui representando muitos dentistas que eu represento, né? Então vamos lá. Onde que eu? Acho que ele precisa colocar lá. Eu atuo aqui em Campinas. Vou aproveitar esse tempinho até que apareça a apresentação. Eu já sou formada há 20 anos e um dia eu atendi uma criança do espectro autista e ela virou a chave da minha atuação. Até então eu atendia crianças, atendia na clínica geral e também na questão estética, com próteses, atendendo idoso, enfim. E essa criança autista chega no meu consultório com muita dor. Não havia nenhuma dentista que atendesse ela, porque os dentistas diziam que não sabiam atender autistas. E essa mãe teve um conhecimento de um caso que eu atendi, de uma criança que tinha um comportamento muito desafiador. Então essa mãe falou assim, olha, se você atendeu essa criança, então com certeza você vai conseguir atender minha filha. E eu não tive conhecimento antes dessa menina que eu conhecesse alguma criança autista. Então, para mim, era desafiador, porque parecia, nossa, mas eu nunca me deparei com uma autista. E, então, assim, para mim foi bem difícil, mas essa mãe me ajudou muito. Eu atendi essa menina durante muito tempo, e quando eu terminei de atender essa menininha, a mãe falou assim para mim, doutora, agora eu vou encaminhar você para várias mães, em grupo. Aí eu disse assim, Gisele, eu não quero. Ela, não, você quer sim, você quer, você tem dom, você vai conseguir. Aí eu falei, ai meu Deus, mas foi tão desafiador. Ela falou assim, não, mas você consegue. E ela disse assim para mim, você nasceu para isso. E quando ela disse isso para mim, eu confesso que eu me arrepiei, eu sou muito emotiva. E eu falei assim, será? Ah, eu vou orar, eu vou pedir para Deus. Se isso for da vontade de Deus, eu vou me especializar nesse atendimento. E aí eu me especializei, eu entendi que era isso mesmo, o meu destino, e sou muito feliz. Então, para mim foi uma transição de carreira muito grande, foi muito desafiadora, eu tive que me despedir de um consultório que era totalmente montado para um público de crianças, adultos, idosos, para eu me dedicar a um consultório mais infantil. Eu usava jalecos brancos, salto alto, maquiagem, e aí a própria profissão,
o andamento, né? Foi colocando CADs, foi colocando jalecos coloridos, de super-homem, né, Ju? E aí eu fui vendo que aquela realmente era eu. Então, em todos os lugares que eu vou, que eu tenho a oportunidade, eu agradeço a essa menininha que chegou na minha vida e transformou. Ela foi de fato um anjo, mas não no sentido capacitista, né? Mas um anjo que mostrou para mim que eu estava no lugar errado. E aí ela me ressignificou. Então eu sou muito grata a ela, hoje em memória, mas eu sou muito grata a ela e falo dela sempre. Bom, deixa eu me apresentar, eu sou Lilian. Nessas fotos eu estou com a minha sobrinha, que está aqui junto. A Júlia também é dentista, ela me ajuda nos atendimentos hospitalares. Vou falar de mim, mas falo dela também, porque hoje ela está no SUS. E também tem esse olhar humano. Eu falo para ela que eu me encho de orgulho dela, Ju. É nosso, é nossa, né? É nossa. E eu vejo que o quanto ela também está tentando modificar com algumas atitudes onde ela está. Então isso é muito importante. Ali eu estou em atendimento hospitalar e outro eu estou com a Júlia atendendo, fazendo um escaneamento de uma criança. Então eu sou muito feliz por tudo isso. Mas por que eu estou aqui? O que eu venho falar? Essa é uma foto do filhinho da Ju. É, ela que fez, gente, olha só. Sou eu e essa criança linda, maravilhosa, o Lucas. O Lucas também chegou para mim bem cedinho, né, Ju? Nós éramos... ele era bem pequititico. E essa frase fala muito por mim, sabe? E isso é para minha vida. Para minha vida. Que a gente tem que olhar para o outro. Quando às vezes alguns pais falam para mim assim, doutora, segura ele aí, vai, tem essa não, cala a boca, porque é assim para muitos, né? E eu proponho um atendimento de maiores sessões, ou eu proponho um tratamento hospitalar, se for o caso. Eu digo o seguinte para os pais, como que vocês gostariam de ser tratados? Né? Então, nós, em algum momento do tratamento, nós precisamos usar de estabilizadores para essa criança não se machucar, é necessário, mas nós também podemos usar de uma voz doce, mansa, meiga, para falar com os nossos filhos. Então aqui eu não estou falando sobre não segurar essa criança, porque às vezes é necessário, mas nós precisamos ser gentis com ela. E isso também é ser humano, ser um atendimento humanizado. E em alguns momentos eu tenho que falar isso para os pais, né? Eu falo assim, olha, vamos tentar diferente? Vamos falar de outra forma? Então, isso para mim me toca quando eu falo. Quando eu olho para o outro, eu olho para uma alma, eu olho para uma pessoa que às vezes ela não tem voz para falar por ela, mas eu posso ser a representante dela ali. E vamos pensar que o atendimento odontológico é muito difícil. É sim. Principalmente para o público que eu atendo, que na sua maioria são autistas. No meu consultório, a maioria são autistas, T21 e os demais, mas a maioria é autista. Então, eles são, temos várias questões, a questão comportamental, a questão sensorial, e o ambiente do consultório é muito difícil. Por quê? Porque a cadeira levanta, tem vibração, tem cheiro, tem ruído. Toda a parte sensorial está ali. A outra questão, muitas vezes, é que os pais amedrontam os filhos também. Então, eles falam assim, doutora, viu? Eu falei para ele não comer tal coisa, agora que ele comeu, você vai ter que tirar esse bicho da boca dele. Então, existe essa questão comportamental, sensorial, que nos torna
tratamento desafiador lá no consultório. Mas também tem a questão da infraestrutura. O que nós temos para esse público? Né? Como que eu posso atender uma criança cadeirante? Às vezes essa criança tem dificuldades. Eu tenho uma família lá no consultório que é só a mãe e ele é adulto. Então, às vezes, é importante que eu atenda também ele na cadeira dele. Às vezes é necessário que eu tenha um equipamento especial para aquela criança. Então, tudo isso dificulta também que outros dentistas queiram fazer essa especialidade. Então, isso que eu coloquei como fatores que dificultam o atendimento odontológico. Bom, a Ju me pediu para que eu viesse contar uma situação que a gente pudesse deixar como disponível para todos, né? E eu falei assim, Ju, olha, tem um tratamento que é um tratamento de baixo valor, muito eficaz, que poucos dentistas usam, mas já que tem há muitos anos no mercado. E a Ju falou, Lília, é esse mesmo, vamos falar sobre esse produto. Então, o que eu quero dizer hoje? Eu vou falar sobre um tratamento que ele é indolor. Mas, para isso, eu tenho que explicar para vocês o que é cárie. Então, vamos lá. O que é a cárie? A cárie é uma manchinha em cima do dente. Eu não vou aqui explicar como se eu estivesse explicando para os meus amigos dentistas. Então, eu quero que a mãe, eu falo assim para as mães, quando você olhar na boca do seu filho, o que você tem que se preocupar? Com uma manchinha, certo? Olhou lá no dente, tem uma manchinha, opa, está na hora de levar no dentista para ver se essa manchinha é cárie ou não. Então, essa manchinha que é a cárie, ela inicia com uma manchinha branca. E poucas pessoas sabem disso. Geralmente, as pessoas acham que a cárie é preta. Então, só ficam procurando manchinha preta, buraco preto. Mas não, ela começa com uma manchinha branca. Então, essa é uma manchinha branca em cima do dente. E aí, ela tem o seu processo de evolução. Do branquinho, ela vai ficando mais escura. Do mais escura, ela vai cavitando, vai fazendo buraco. E do buraco, ela se estende para uma maior extensão e profundidade desse dente e chega até o canal do dente. Então, assim, se a gente está falando sobre prevenção, nós temos que pensar numa manchinha branca. Olhei a boquinha do meu filho, tem uma manchinha branca, isso me preocupa, ok? O material que eu estou falando, ele tem um nome comercial, um dos nomes, né, é cariostático, e já faz bastante tempo que ele está no mercado. Então, o que ele é? Ele é uma solução química usada para interromper o processo de cárie. E a outra vantagem dele é que ele reduz o avanço da cárie. Então, assim, se eu tenho uma manchinha, o dente está com cárie, eu passo naquela manchinha, ela interrompe aquele processo. Em alguns casos, ela inibe a sua evolução. O que significa? Quando a cárie já está extensa, eu posso passar sobre o dente, tá? E qual que é a indicação? Gente, é indicado para todos. Criança, adulto, idoso. Não tem restrição. É indicado para todos. E quais são as vantagens? É rápido, é indolor, tem um custo baixo para o paciente, evita procedimentos invasivos. O que seria isso? Motorzinho, né? Pode ser temporário até a restauração definitiva. Pode ser temporário, em alguns casos é a solução definitiva. E quais são as limitações? O dente fica escuro, não substitui um tratamento restaurador, já vou explicar, e requer acompanhamento do dentista. Então, assim, eu estou falando de um tratamento que ele não é novidade, não está agora no mercado, já
existe há muitos anos esse material no mercado. É usado no SUS, é usado no particular. Dentistas que atendem odontopediatria usa com muita rotina no seu consultório, mas ele é pouco divulgado. E por que ele é pouco divulgado? Por uma característica importante: o dente fica preto. Entenderam? Então vamos lá, o que eu explico para as mães? Se eu tenho um filho que tem muita dificuldade sensorial, comportamental, uma criança que tem múltiplas cáries e que eu, de repente, não tenha condições de fazer esse tratamento convencional, vamos supor assim, por que não usar um material que vai inibir, que vai interromper esse processo de cárie, rápido, indolor, com baixo custo? Por que não? Só porque o dente fica escuro. O final da cárie é ficar escuro, concorda? O final, a última evolução da cárie é dente preto. Aquele lugar que a cárie se calcificou fica preto. Então, por que não interromper esse processo agora? O que eu observo com os meus amigos dentistas é que, assim, nós estamos numa era que a odontologia nós chamamos de estética branca. As pessoas querem trocar os dentes numa tonalidade amarelinha por um dentinho branco. As restaurações antigas por restaurações brancas. E isso, não entrando no mérito se é certo, se é errado, não, mas isso fica no nosso inconsciente. E aí a gente fala assim: eu não quero que o meu filho tenha um dente preto. Imagina, eu quero que ele tenha um dente branco. E muitos dentistas vão ter essa dificuldade de argumentar para o seu paciente, tá? Então, no meu consultório, é muita argumentação de explicar de fato o maior benefício desse material, que é dar agilidade no procedimento e interromper o processo de cárie. E aí, esses pais, entendendo disso, falam: doutora, acho que é a solução, bora lá. E aí a gente faz o procedimento. Esse é um dos materiais, existem outros, mas eu vou explicar para vocês quão rápido é. Vamos imaginar assim: eu tenho uma criança que não vai ao dentista, mas ele está com dor. Ele está com dor, a mãe marca uma consulta, essa criança já tem uma dificuldade lá na recepção, não quer entrar, chora, senta na cadeira já chorando, em prantos. E eu avalio e vejo que tem uma cárie ali. Então, o que eu faço, né? Tirando essa parte de vamos condicionar a criança, enfim, todo um antes disso, como que é esse tratamento que eu explico para a mãe? Olha, vai ser bem simples, a criança vai sentar, eu vou escovar esse dente que ela está com a lesão, vou pegar esse produto e esfregar sobre essa lesão de cárie. Aguardo um tempo de 1 minuto a 2 minutos, segurando ali um rolete de algodão para não ter saliva ali, né? Porque ele também tem um gosto ruim. E pronto, era esse o tratamento. E libera a criança. Libera em que sentido? Olha, meu amor, já terminou. Vamos? Aí eu tiro o algodão, tiro o sugador, dou uma água para tomar. E aí passou e a gente terminou o procedimento. Viram como é muito simples? É muito simples. E aqui está a maior desvantagem desse material, que é deixar os dentes pretos. Mas aonde que ele deixa preto? Ele deixa preto na onde tem a cárie. No dente saudável não tem cárie, então não fica preto. E essa tonalidade eu coloquei ali uma escala de cor para mostrar que eu, no termo que os pais assinam, eu falo que fica preto carvão mesmo, né? Mas ele pode assumir uma tonalidade escura,
que pode ser naquela escala ali que eu coloquei, de um bronze até um preto bem escuro. Mas eu gosto de explicar para os pais que eles devem esperar o escurão mesmo, tá? Isso é estético? Não. Nos padrões hoje, não é estético. Eu gostaria que meu filho sorrisse com um dente assim? Não. Claro, entendo. De forma alguma eu gostaria de ver meu filho sorrindo dessa forma. Mas também não gostaria que meu filho estivesse com dor. Entre a estética e o tratamento, eu vou optar pelo tratamento. Entre o médico falar para mim, ele precisa tomar bezetacil e curar essa amidalite, eu sei que dói pra caramba, eu prefiro que tome. Entendeu? Então, assim, às vezes é doloroso ver o seu filho com aquele dentinho ali. Mas o que eu digo para muitos pais? E os pais, a gente atende diferentes, né? Assim, então, eu tenho pais que chegam a chorar quando veem os filhos assim, né? Porque parece que eles estão causando isso nos filhos, entende? E aí, às vezes, eu dou meu ombro, eu abraço e eu falo, olha, esse foi o melhor que você fez para o seu filho. Pensa, ele poderia daqui a um mês estar gritando de dor às 3 horas da manhã e não ter ninguém para atendê-lo. Então, você fez o seu melhor. Daqui a pouco a gente vai conseguir reverter isso. Existe também a questão de que, doutora, eu deixei chegar nesse ponto. A culpa dos pais. Eles acreditam que eles são culpados por ter chegado nisso. Mas a gente vê lá no consultório que não é assim. Eu sou mãe de 3 e eu sei o que é pegar uma criança para escovar o dente. É muito difícil, entende? Escovar uma vez já é difícil. Imagina escovar 3 vezes no dia, ainda privar de dietas cardiogênicas, né, que tem açúcar. Assim, gente, a vida de uma mãe é muito difícil, a gente tem que fazer essas privações. Porém, muitas delas, quando olham para esse dentinho, se culpam por estar vendo aquilo, né? Então, a minha função, quando a gente fala sobre atendimento humanizado, é falar sobre isso, é sobre entender a dor do outro, é entender que essa mãe, que essa criança, quando estiver passando pelo shopping, na terapia, com a pediatra, esse sorriso vai estar falando sobre ela. Então, eu tenho que me colocar nesse lugar de mãe, entregar o meu colo a ela e falar assim, olha, eu te entendo, também não gostaria que ele estivesse passando por isso, mas você fez o seu melhor e esse é o melhor. Aconteceu um caso no consultório de uma criança que eu tive que escrever uma cartinha para a escola. Porque ele começou a sofrer bullying, porque todos os dentes dele estavam pretos, dessa forma. E as crianças começaram a chamar ele de dente sujo e muito mais coisas. Então eu escrevi uma cartinha para a professora, e a professora falava, leva essa criança no dentista, ele está com cárie. E a mãe falava assim, não, ele não tem mais cárie, ele está tratado. E aí eu tive que escrever, eu me coloquei à disposição da escola para falar sobre isso na escola. E aí a gente criou uma historinha para essa criança com os amigos e deu tudo certo. Então eu entendo que não é fácil isso, eu entendo que isso não seja fácil. Mas a minha proposta hoje aqui, falando sobre esse material, é dizer que é a melhor solução que nós podemos dar para as nossas crianças. Bom, e aí? O final disso tudo? Criança condicionada, indo várias vezes ao dentista, já não está com dor, já consegue escovar os dentes em casa porque o dente estava doendo, agora não dói mais. Aí a criança, em acompanhamento com o dentista, a gente faz a restauração. Então, no primeiro momento fica pretinho. Depois que a criança se condicionou, a gente faz a restauração do dente. E aí se torna tudo normal. Para finalizar, finalizo com uma frase dita e repetida várias vezes dentro da minha casa. E minha mãe, que fala isso, sempre falou desde muito pequena.
Ela falava assim, filha, que você seja um instrumento de Deus para aliviar a dor do próximo. E eu falava assim, nossa, é verdade, né? A odontologia tira dor. E eu fiquei assim, gente, que coisa mais linda. Então, falar sobre cariostática é falar assim, gente, a gente está tirando a dor de uma criança. E muitas vezes, crianças que não falam, que não verbalizam, que nem as questões sensoriais, elas não conseguem perceber algumas delas que estão com dor. Então, agradeço a todos com essa palestra. Estou à disposição de vocês. Gostei muito de falar sobre esse material. E caso vocês tenham alguma dúvida, eu estou à disposição. Obrigada.